do Senhor, gente, bom dia, glória a Deus por mais uma manhã maravilhosa e que nos encontramos na presença do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Um forte abraço, meus amados e minhas amadas, para cada um de vocês. Que Deus continue assim abençoando grandemente você e toda a sua casa. A palavra que nós iremos meditar nesta manhã encontra-se no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém o podia amansar. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, porque esta palavra, meus amados, nesta manhã vem nos mostrando que não tem prisão que o Senhor não possa abrir, que não tem cadeias que o Senhor não possa quebrar, e não tem demônio que em nome de Jesus nós não podemos expulsar, né? Glória a Deus, porque o Senhor Jesus, ele poderia expulsar todos e qualquer demônio. E esse poder ele deu à Igreja de Cristo, de que em seu nome nós também poderíamos fazer as mesmas obras que ele fazia. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra aquele homem estava oprimido, distante da sua família, tendo uma vida igual a um animal, morando no sepulcro, se alimentando de resto de cadáver. Imagina como a família daquele homem não ficava, porque, meu amado, minha amada, a pessoa que está endemoniada com certeza sofre, mas a sua família também sofre junto, porque quer ver os seus nessa situação, onde as pessoas tentavam prender aquele homem, tentavam, porque a palavra de Deus nos diz que os grilhões era por eles quebradas, né? As cadeias era por eles quebrada, por ele quebrada. Então, certo dia, o Senhor Jesus chegou ali naquela cidade dos Gadarenos. Chegando em Gadara, aquele homem saiu daquele sepulcro e foi ao encontro de Jesus. Glória a Deus, porque, meu amado, minha amada, diante do Senhor Jesus, até o inimigo das nossas almas tem que se prostrar. Sim, glória a Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Ele domina todas as coisas. Graças a Deus. O poder, meu amado, minha amada, está nas mãos de Jesus. E ali, quando aquele demônio chega diante de Jesus, se prostra e pergunta o que é que Jesus quer com ele. E ali, Jesus pergunta o nome daquele demônio e ele diz que é uma legião. Por quê? Porque são muitos demônios juntos que estão agindo na vida daquele homem. Meu amado, minha amada, quantas pessoas ainda nos nossos dias se encontram assim, oprimida pelos demônios, mas que nós possamos nos levantar como igreja de Deus e declarar libertação nessas vidas, libertação sobre nossa vida, sobre nossa casa, mas libertação também pelos que estão oprimidos pelas forças do mal. Glória a Deus, o nosso Deus não mudou. E ali aqueles demônios pedem que Jesus deixe que eles entrem naquela manada de porcos, porque está passando por ali uns porqueiros com uma manada de porcos, e Jesus permite. E ali aqueles demônios saem da vida daquele homem e entram naquela manada de porcos. E os porcos acabam se precipitando no mar. E aqueles homens que estão ali guiando aqueles porcos saem para a cidade para contar o que aconteceu. E quando eles chegam, para a surpresa deles, encontram aquele que antes era endemoniado,
agora liberto, salvo, em perfeito juízo. Glória a Deus, meu amado, minha amada. Só o Senhor pode fazer essa obra maravilhosa de libertação na vida daqueles que estão oprimidos. Você conhece alguém assim que se encontra oprimido? Então, ore ao Senhor e expulse o inimigo em nome de Cristo Jesus. Se você não puder expulsar, convide uma pessoa de oração, uma pessoa que esteja na dispensação do Senhor para fazer essa obra. E é importante, meu amado, minha amada, que aquele que também receba a oração queira ser liberto, para que verdadeiramente ele possa usufruir de uma vida maravilhosa na presença do nosso Deus. Porque, infelizmente, tem pessoas que recebem a libertação, mas não mudam de vida. Então, acaba recebendo a libertação por um dia, 2 dias, e acabam que o inimigo daquela vida, né, que vem tentar aquela vida, o demônio que vem tentar aquela vida, entra novamente naquela pessoa. O Senhor Jesus nos fala sobre isso, acerca daqueles que têm o Senhor Jesus, anda com Deus e de repente sai da presença do Senhor. Então aquela casa que estava limpa acaba sendo habitada novamente pelo inimigo, porque ele volta com 7 vezes mais demônios do que o que já havia antes, né? Então, com 7 demônios, perdão, não é 7 vezes, é 7 demônios, né? A mais do que o que já havia antes. Se era um, agora vem 7. Então, que nós possamos, nós que já estamos libertos pelo Senhor, permanecer nos caminhos do Senhor, para que cada dia mais venhamos nos preparar para encontrar com o Senhor nos ares, ou através da morte, assim, de acordo à vontade do Senhor, mas que nós nunca venhamos sair dos caminhos do Senhor, para sermos presa fácil na mão do inimigo. E aqueles que estão longe do Senhor, a maneira de se libertar é essa, permanecendo na presença do Senhor, vindo para a presença do Senhor e permanecendo nela em nome de Cristo Jesus. E quando alguém orar, receba essa libertação e permaneça obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. Aquele homem ali se encontrara, meu amado, minha amada, numa vida difícil, numa vida aprisionada pelo inimigo. E quando ele encontrou com Jesus, ele recebeu a libertação. E glórias a Deus por isso, porque o Senhor nosso Deus é poderoso e pode libertar qualquer um que ele quiser. Então não há nada nem ninguém que não possa ser alcançado por Deus, não. Você aí onde você está, na sua dificuldade, no seu pecado, mas o Senhor lhe aceita como você está. A palavra de Deus nos diz, vem como estás. E a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, aí Ele vai nos libertando e nos tornando uma nova criatura, onde nós vamos deixando aquilo que não pertence à vontade do Senhor. Glória a Deus. Aquele homem ali conseguir algo maravilhoso, não porque ele era bom, não porque ele era poderoso, não, mas porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era poderoso, é poderoso, glória a Deus, ele é e sempre será poderoso em toda a eternidade, glória a Deus. Aquele povo que chegaram ali, viram aquele homem assentado e em perfeito juízo, glória a Deus por isso, e mandaram Jesus se retirar. Eles não quiseram que Jesus ficasse ali naquele lugar. Imagina quantas coisas maravilhosas iriam acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele não é invasor, ele só fica aonde ele é convidado, né? Então que nós possamos cada dia mais chamar o Senhor para estar conosco, porque ele já está, mas ele se agrada daqueles que diz, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu lar, permanece assim abençoando a minha família, nunca me deixe sair da tua presença. Enfim, o Senhor se agrada daqueles que está sempre buscando mais e mais permanecer na sua vontade e cada dia mais viver diante da sua face. Aquele homem, ao ver Jesus saindo, aquele homem queria, meu amado, minha amada, seguir Jesus, porque ele viu que a vida dele tinha sido mudada. Ele queria continuar seguindo Jesus, mas Jesus disse para aquele homem, vai e conta para os teus quão grandes coisas te fez o Senhor. Então, o Senhor Jesus não permitiu que ele fosse com ele, né? Mas que ele fosse já fazer a obra do Senhor Jesus, contando para os seus quão grandes coisas lhe fez o Senhor, glória a Deus, que nós possamos testificar do que Jesus tem feito em nossas vidas. E Ele é tremendo, meus amados, Ele tem feito coisas grandes, tem nos dado grandes libertação, grandes vitórias, e
tenha, assim, cuidado de cada um de nós, dia por dia, né? Glória a Deus, se estamos de pé, é porque o Senhor Jesus tem nos sustentado. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem se tornou um grande missionário. Glória a Deus, sim. Aquele homem demoniado, agora liberto por Cristo Jesus, se tornou um missionário. E a palavra de Deus nos diz que ele pregou a palavra. Glória a Deus. Em Decápolis, e assim foi. Glória a Deus, que nós possamos levar a palavra do Senhor em todos os momentos da nossa vida. O Senhor já nos libertou, já nos chamou para assim andarmos na sua maravilhosa luz. Que nós possamos não só pregar, meus amados, mas viver a palavra. Porque, como dizem alguns pregadores, e é uma grande verdade, a palavra de Deus, ela alcança a vida, sim, como alcança, mas o nosso testemunho, ela arrasta as vidas para o Senhor Jesus, que tem muitas pessoas que às vezes não ouvem a palavra de Deus, mas elas vê o nosso testemunho, e através do nosso testemunho de vida, elas também sentem vontade de servir a esse Deus. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus chamou a mim, a você, cada um, com propósito. Então, que nós possamos, assim, obedecer à voz do Senhor e cumprir o propósito dele aqui, nessa terra, para que um dia nós possamos morar com eles, né? É certo, amados? Que Deus continue assim vos abençoando. Desculpa, né? Aqui muito movimento aqui na minha casa, uma casa de esquina, e volta e meia passa um carro, é uma moto, mas em tudo a gente vai fazendo a obra do Senhor. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Obrigada por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Dá-nos um bom dia, livra-nos de todo acidente, do corpo e da alma, em nome de Cristo Jesus. Amém.